Olá, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco em mais uma de nossas transmissões. Que você ouça e possa ser abençoado. Te louvamos, Senhor, e nessa noite os nossos corações estão diante do Senhor para declarar que só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar
Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, Senhor. Só tu és, só tu és. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como Não há, tu. Senhor, não há. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Só tu és. Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, Jesus, só tu és santo. Nós te amamos, Deus, e declaramos nessa tarde que tu és poderoso, que tu nunca falhas. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, tu ressurgiu e a morte tu vencestes. Grandes coisas tu fazes, Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Tu venceste, Ressurgiu
e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ele ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre presente. Nosso amigo inseparável. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou
tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Ele deixou sua glória. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo Mais uma vez, vamos declarar que você possa tomar posse disso. As mãos que sustentam o universo, Elas sustentam a sua vida. sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia. Aleluia. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive.
reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. Somos livres. E eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci. E faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, que em sua carne enfim verão a Deus. Sou livre. Eu sou, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Boa noite, irmãos. Estamos aqui para passar mais uns avisos rapidinho sobre essa nossa semana. Fique ligado nas nossas redes sociais para você não perder nada. Quero começar falando para você ficar firme na sua leitura bíblica, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e orar juntos faz totalmente a diferença. Você, mulher, não se esqueça que às segundas-feiras teremos a nossa live com a nossa pastora Débora e será uma chave para você. Você também que faz parte do Deeper, você que é jovem, adolescente, pré-adolescente, não pode perder nossa live sexta-feira às 20 horas no nosso Instagram. Deus vai te abençoar e Deus vai te encontrar aí na sua casa. Nossa reunião de oração continuará sendo online às quartas-feiras às 18h30 através do YouTube. Você que participa de uma célula, elas estão ativas. Fale com o seu líder para mais informações.
Queremos agradecer você também que tem deixado os mantimentos para a cesta básica com o seu líder. Por favor, continue contribuindo. Existem muitas famílias sendo abençoadas através desse alimento que você tem compartilhado. Se você não é da nossa igreja e quer também compartilhar algum alimento, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, que nós iremos te dar todos os caminhos para poder abençoar outras famílias que fazem parte da nossa igreja. Esses foram os nossos avisos dessa semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, não perca nada e aumente a sua expectativa para essa palavra muito especial que teremos hoje. Olá, que bom que vocês estão conosco. Eu quero ler um versículo, está em Provérbios 3, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, nós estamos passando em tempos difíceis, mas ainda a mão de Deus está sobre nossas vidas. Você pode continuar ofertando, você pode continuar entregando os seus dízimos, sua oferta, será uma bênção para aqueles que estão recebendo nesta hora. E eu creio que o Senhor, nosso Deus, está com você mesmo nesses momentos, mesmo nesses dias. Você pode ser abençoado sim, entregando a oferta, entregando o seu dízimo. Deus, que a tua graça continua sobre cada pessoa, Senhor. Não deixe com que ele se sinta constrangido e achando que vai perder alguma coisa, mas sim que ele vai ser abençoado porque ele está cumprindo com a tua palavra, porque ele está obedecendo a tua palavra, Senhor. Honra a cada um, Senhor. Traz a tua provisão, Senhor Jesus, nas casas que precisam, Senhor. Traz a tua provisão no lar, Senhor Jesus, que está nesse momento ouvindo a tua palavra, Senhor. Sedento de ti, Pai, querendo ser abençoado por ti, Pai. Que a tua graça permaneça como sempre em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa noite. Espero que vocês tenham tido um excelente domingo de Páscoa. Ainda é Páscoa, ainda dá para desejar a você uma feliz Páscoa. E é um tempo bem especial para nós, um tempo de reflexão, um tempo de pensar um pouco na nossa vida e certamente nós temos tido bastante tempo. A questão do confinamento aí nos trouxe, eu acho que muita oportunidade para desenvolvermos muitas coisas, e tanto no relacionamento um com o outro dentro de casa, tanto no trato com a pessoa que está mais próxima de você, da sua família, tanto quanto a pessoa que está mais próxima de você. E quem está mais próximo de você certamente é você mesmo. Esse é um momento também de reflexão e de pensar mais na nossa vida e pensar mais na nossa atitude e como é que vamos viver e encarar a vida daqui para frente. É importante esses momentos de parada, de reflexão, porque mostra quão importante é a vida, quão preciosa é a vida e quão rica é a existência humana. Então vale a pena todo e qualquer sacrifício e qualquer esforço para preservá-la. E é por isso que você, junto com os seus familiares, com os nossos irmãos aqui na igreja, nós aqui estamos nos privando de tantas coisas, né? E muitas vezes coisas que sequer nós queríamos, mas fomos obrigados a nos privar. Também quero lembrar os irmãos que nesse momento de quarentena estão aí na linha de frente, os irmãos que trabalham no transporte público, os irmãos que trabalham no comércio essencial, os irmãos que trabalham na área da saúde, que Deus possa abençoá-los e guardá-los, os irmãos que estão envolvidos com a proteção, segurança pública, que possa Deus retribuir a vocês a graça, o favor e proteção. Oramos para que haja proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nesse momento de luta e de dificuldade, eu quero pensar que na minha existência toda, eu nunca passei uma Páscoa, um domingo fora da igreja, e sem estar reunidos com os irmãos. Então, para mim é bem diferente essa Páscoa. Nós nunca passamos a Páscoa sem estarmos reunidos com a nossa família. E esse ano nós não nos reunimos com a família, ficamos em casa, somente eu, pastora Débora e as nossas meninas. Então é um momento bem diferente, único na história da humanidade. Então a pergunta é: por que será que Deus colocou o planeta em quarentena? Porque isso, para mover com um planeta, mover com quase 8 bilhões de pessoas, de vidas humanas, somente Deus seria capaz de fazê-lo.
E dentro disso, né, hoje no domingo de Páscoa, eu quero ler para você o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que fala da ressurreição de Jesus, Lucas 24, de 1 a 12, e depois dessa leitura eu quero meditar com você em 3 pontos bem específicos e bem rápidos. Então eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 12º, versículo 12. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bom, esse é o relato da ressurreição, é um relato maravilhoso. Se você tiver oportunidade e tempo aí nessa sua quarentena, eu acho que você deve ler depois os outros evangelhos, ler o evangelho de Mateus, ler o evangelho de Marcos e ler o evangelho de João, e você verá relatos surpreendentes. Cada evangelista partiu de um princípio, então há coisas que estão relatadas aqui que não estão em outras passagens e vice-versa. As passagens se completam, a Bíblia se completa, né? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, qual é a palavra que a gente disseram, nós ouvimos hoje muitas coisas, o mundo está perplexo, e a Bíblia diz que elas estavam possuídas de temor, e que elas ficaram perplexas, que eles ficaram perplexos com a novidade. Jesus havia dito que ele seria entregue aos pecadores, seria morto e que ressuscitaria ao 3º dia. Isso já estava no plano de Deus, estava na agenda de Deus. Se você tiver a oportunidade e acessar um de nossos vídeos, eu fiz um vídeo bem curtinho, de uns 3 minutos e meio talvez, está no YouTube, está na nossa página do Instagram. Se você for lá, eu estou falando um pouco da Sexta-feira Santa, então eu não vou falar hoje nada da sexta-feira, mas eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, da vitória da vida sobre a morte. Então você deve ir lá e dar uma olhada um pouco no contexto que eu coloquei lá, você vai ser abençoado também. Então diz a Bíblia que elas ficaram perplexas, e diz que Pedro, quando foi ao túmulo e viu que o corpo não estava lá, e viu que tudo estava arrumado, organizado, que o lenço que ficava sobre o rosto dele estava dobrado ao lado do túmulo, que ele voltou maravilhado. E há uma palavra que hoje nós ouvimos muito ultimamente, que nós estamos vivendo uma situação sem precedentes. Quem já ouviu isso? É uma situação sem precedentes, é um momento, nunca jamais houve um tempo como esse na história da humanidade, ou nunca jamais vimos o mundo parar dessa forma, ou nunca jamais a sociedade enfrentou tal desafio. Jamais a sociedade será igual, ou nunca jamais igrejas fecharam no mundo inteiro, estádios fecharam no mundo inteiro. Então há uma palavra hoje que nós ouvimos falar que sem precedentes, eu acho que é a palavra que a gente mais ouviu falar. Elas estavam perplexas, maravilhadas. Por quê? Porque uma coisa sem
precedentes havia acontecido. E o que é? Um homem volta da morte e conta a sua história. Ele volta da morte e ele é testemunhado por centenas de pessoas. Um homem volta da morte, um homem vence a morte, algo maravilhoso, apesar de estar escrito, dele haver dito que faria, mas um homem volta da morte, e isso é maravilhoso, é sem precedentes. Então a minha primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, o meu primeiro ponto é que o nosso Deus é um Deus de coisas sem precedentes. Então é o que Deus sabe fazer. Jamais isso aconteceu, jamais se ouviu falar, jamais houve um tempo como esse. E eu quero falar para você, pensando nisso e meditando sobre isso, eu quero ler um versículo que está em João, capítulo 7, no versículo 46, fala bem sobre isso, sobre jamais se ouviu alguma coisa. Os discípulos, os guardas, as pessoas que estavam em volta de Jesus, falavam que ele era um homem singular, agiu de uma maneira extremamente nobre e santa e justa. E uma das coisas que disseram dele está em João 7, no versículo 46, diz o seguinte: e responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então, é um Deus sem precedente. Jamais alguém falou como esse homem, jamais alguém falou como Jesus, jamais alguém viveu como Jesus. Os inimigos de Jesus poderiam dizer muitas coisas dele, mas não achou-se pecado nele, não achou-se falha nele. Era um homem sem precedentes. Quando a gente fala algo sem precedentes, geralmente vem encaminhado agora na mídia, né, vem encaminhado de uma notícia muito triste. Há algumas emissoras que elas estão programadas para dar notícias ruins e negativas. Nós estamos vivendo aqui em São Paulo, o litoral nosso aqui, sul, sudeste, está sofrendo uma onda de ressaca jamais vista. Estamos vendo o mar invadindo as ruas e empurrando carros, mas é interessante que a Páscoa tem a ver com isso, a história da ressurreição tem a ver com isso. Jamais alguém tinha experimentado algo dessa maneira. Jesus ressuscita, ele morre e ele ressuscita. E é interessante que na Sexta-feira Santa a gente pensou um pouco sobre isso, e quando nós vimos, eu falei para vocês também, falei um pouco sobre a saída do povo do Egito, logo perto da instituição da Páscoa, que as pragas vêm sobre o Egito de maneira aterrorizante. As pragas vêm sobre o Egito e põe um grande império e o faraó de joelhos, e o povo sai, mas com muita tristeza, com muita dificuldade. Então eu quero falar para você uma coisa nessa noite, que quando ele sai, a Páscoa quer dizer isso, quer dizer travessia, atravessar, passar de um lado para o outro, passar sobre uma coisa. Então eu creio que nós estamos vivendo isso, não é coincidência. Esse grande ataque desse vírus nesse momento, e eu vou falar para você, se essa frase nunca jamais houve, geralmente ela está linkada com coisas negativas. Eu quero falar para você que o nosso Deus tem a habilidade de fazer milagres depois de coisas difíceis e de catástrofes. Então, se depois de lutas, de dificuldades, de tristeza, de guerra, morte e confusão, eu quero te falar uma coisa: você deve esperar que o nosso Deus, ele é especialista em tornar coisas jamais vistas em milagres. Esse é o caminho do nosso Deus. Então a minha expectativa nesses dias tem sido: Deus, o que será da terra, o que será da sociedade, o que será da igreja depois de tanto tempo de reclusão, de tanto tempo de quarentena? Eu quero falar uma coisa para você: nós devemos esperar grandes sinais. Deus vai fazer coisas miraculosas, coisas que jamais vimos, que jamais foram vistas. Deus vai fazer novamente, porque Ele é especialista nessas coisas. Ele tem a capacidade
oportunidade de pegar o que é trágico, pegar o que foi uma tragédia, o que foi nunca visto e tornar aquilo em triunfo. Então Deus vai tornar toda essa situação em triunfo. Você que está na sua casa passando dificuldade, passando luta, não há saída para você, não há escapatória. Eu quero te falar, quanto maior for a luta, quanto mais difícil, quanto mais dura for a sua jornada, vou falar para você, o triunfo será maior. Todos verão, todos testemunharão. Eu acho que muitas vezes você e eu, nós, às vezes testemunhamos a luta, muitas vezes isoladamente, muitas vezes calados, muitas vezes no anonimato, mas quando Deus fizer aquilo que Ele certamente fará, você receberá graça e favor de Deus que você nunca experimentou. Então a minha palavra para você nessa noite é que Deus é um Deus de coisas inusitadas. Ele vai fazer com você, vai fazer comigo, vai fazer com a nossa sociedade. Resta para nós pensarmos o que nós vamos fazer diante de tudo isso. Como é que nós vamos agir diante de tudo isso? Então, é um tempo para nós de preparação. Preparação nesses dias, de aguardarmos que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Falar aquilo que Ele disse que certamente cumpriria. Então, eu já falei para vocês que Deus é um Deus que pode tornar, que vai tornar a tragédia em triunfo. Ele vai fazer isso, é questão de nós esperarmos em fé. Elas estavam sem esperança, coitadas, elas eram humanas como nós somos humanos. As mulheres estavam sem esperança, chegaram lá para fazer aquilo que elas tinham que fazer. O túmulo estava vazio, a primeira coisa que elas tiveram foi medo, mas depois elas recebem uma mensagem sobrenatural. O anjo falava para elas: o que vocês fazem aqui? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Então a minha sugestão para você nesses dias: procure estar aonde Jesus está. Procure estar com Jesus, porque Ele estará certamente com você. Nesse momento na sua casa, você que está me ouvindo, Ele está sentado com você ao lado do seu dispositivo eletrônico, Ele está sentado com você ao lado dessa tela que você está me assistindo, e vou falar para você, Ele está segurando a sua mão e está dizendo: não tema, eu estou contigo, porque Ele vai fazer você passar para o triunfo. Eu gostaria que nós pudéssemos pular a dificuldade, que nós pudéssemos dar um skip na dificuldade, nós pudéssemos acelerar, como você acelera um filme que você não quer ver, você acelera rapidamente. Eu gostaria que você pudesse acelerar e passar para a parte do triunfo, para a parte da glória, para a parte do final feliz. Mas você e eu, nós precisamos viver essa experiência, de experimentar um Deus que vai nos visitar em meio a toda dificuldade. Então eu quero que você possa receber nessa noite alento, força e coragem de Deus, porque Ele vai te levar para o triunfo, exatamente como Ele fez com o povo de Israel, que passou sobre a dificuldade, passou por entre o mar e os levou para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Amém? Então, meu segundo ponto, Ele é também um Deus que faz seus maiores milagres enquanto não há nenhum espectador. Deus faz nossos maiores milagres enquanto nós descansamos. Deus faz nossos maiores milagres quando nós não estamos sequer enxergando. Não é verdade? A gente ouve falar isso, que é o pôr do sol, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo vê o pôr do sol, mas o nascer do sol é sensacional. Mas geralmente quando o sol nasce não tem ninguém assistindo. Geralmente quando o sol nasce é um espetáculo todo dia, mas não tem ninguém assistindo. Há uma praça aqui em São Paulo que foi fechada recentemente porque o povo ia lá para assistir o pôr do sol, mas não se ouve falar de lugares que as pessoas se juntam aqui na cidade para assistirem ao nascer do sol. Mas é um milagre que Deus faz todo dia e nós não percebemos. Não sei se você já teve a oportunidade de ler em outros textos no Evangelho, diz que essas mulheres estavam preocupadas antes de saírem de casa de madrugada.
Elas tinham uma preocupação, e a preocupação delas não era só se elas seriam abordadas pelos policiais que estavam na rua, se elas, porque elas estavam quebrando, eu acho que quase que uma quarentena, porque eles estavam sendo perseguidos, soldados na rua, então os cristãos estavam trancados nas suas casas com medo, e elas saem pela rua. A preocupação delas era o seguinte: quem é que nos removerá aquela grande pedra que foi rolada, que serve como porta, que sela a porta do túmulo onde está Jesus? Porque elas não tinham força, eram fracas. Quem será? Alguns homens seria necessário homens para rolarem aquela pedra. Elas não tinham força para isso. Essa era a preocupação delas. Mas quando elas chegam no túmulo, quando elas vão de encontro a Jesus, o corpo de Jesus que elas acham que acharia lá, diz no versículo 2: encontraram a pedra removida do sepulcro. Quero falar para vocês o seguinte, que elas saíram de madrugada bem cedo, era alta madrugada, mas quando elas saíram de casa, eu quero falar para vocês, o milagre já tinha acontecido. O milagre pelo qual elas ansiavam, que elas precisavam, que eu acho que elas deviam orar, já tinha acontecido. Mas um milagre maior do que esse tinha acontecido, ela não tinha visto. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia levantado da morte, Jesus havia vencido, estava em pé novamente, vivo. É interessante que esse é um milagre muito maior. Por causa desse milagre, dele ter sido ressuscitado, a pedra foi rolada para que ele pudesse sair de dentro do túmulo. Então, talvez você hoje está orando por alguma coisa, esperando alguma coisa, precisando de alguma coisa, como eu estou precisando, como cada um de nós está precisando. Eu quero falar uma coisa para você, que nosso Deus é um Deus especialista em fazer milagres enquanto nós estamos descansando. O Salmo 127, no versículo 2, fala bem isso. A nossa preocupação do que nos serve, para nada nos serve. O nosso medo, para que nos serve? Para nada nos serve. Mas o Salmo 127, diz, versículo 2, fala bem isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele o dá enquanto eles dormem. Então, Deus nos supre enquanto nós dormimos. Então, antes da necessidade chegar, Deus já sabe que ela chegaria. Então, nosso ato de fé é saber: Senhor, eu sei que eu estou vivendo esse momento de necessidade, eu posso ter sido pego de surpresa, eu posso ter entrado nessa necessidade por várias questões, mas o fato é, se eu já sabia dessa necessidade, há uma provisão no Senhor para mim, antes dessa necessidade. O Senhor já preparou a resposta para a pergunta que eu já tenho. O Senhor já preparou para mim o livramento que eu preciso. Então, Deus controla todas as coisas. Ele é um Deus que faz seus maiores milagres enquanto nós descansamos. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo de grande ansiedade, de grande dúvida, de grande incerteza. Irmão, você quer saber de uma coisa? Se é uma certeza que nós todos temos, é que ninguém tem certeza de coisa alguma. Nem os cientistas têm certeza, porque há muitas teorias. Nem os remédios não foram testados, porque há muito trabalho científico para ser feito. Trabalhos científicos estão sendo feitos enquanto a doença está se alastrando. Não se sabe o que tem que fazer. Nada é certo. Nós só saberemos que foi certo ou não quando nós olharmos para trás e nós enxergarmos a história passada, que hoje nós estamos vivendo, mas daqui a uns meses, daqui a uns anos, será passado. Quando houver uma vacina para essa enfermidade, a história, aí nós vamos saber o que estava certo e o que estava errado. Mas hoje nós não temos certeza alguma. Não há certeza nenhuma. Eu não tenho certeza nenhuma, você não tem certeza. A incerteza nos corrói, a incerteza do amanhã, do que será amanhã. Mas a chave para mim e para você é sabermos que Deus espera que você e eu descansemos. Descansemos em quê? Nele, que sabe o que está fazendo. Descansarmos nele, que quer fazer seus maiores milagres enquanto nós descansamos. Você sabia que não dá para se adiantar a Deus? Você não sabia que você não consegue fazer as coisas antes de Deus?
Você sabia que você não consegue se adiantar? Eu vou, antes que Deus pense nisso, eu vou pensar naquilo. Você não tem como fazer isso. Não dá para você se adiantar a Deus. Elas saíram de casa pensando como vamos tirar aquela pedra, como vamos remover aquele obstáculo. Eu acho que às vezes vale a pena pensar um pouco, fazer um exercício mental, às vezes pensar um pouco. Mas nós fazemos perguntas que são perguntas retóricas, que muitas vezes não há resposta, mas nós perguntamos para poder exercitar um pouco a razão e tal. Mas uma hora há um limite para a razão. Há um limite para a razão. E aí, quando chegar no limite da razão, essa é a hora para você, para mim, para nós descansarmos. Essa é a hora para saber que não podemos nos adiantar a Deus. Deus é que já sabe o que vai fazer. Deus é que sabe o que tem para nós. E eu vou falar uma coisa para você. Ele reserva para nós graça, porque Ele fala que aquele que é nascido de Deus, o Pai o guarda. Deus está guardando você, guardando a mim, nos preservando para um futuro que Ele tem para cada um de nós. Então, se você passou uma semana difícil, se você lutou suas lutas pessoais, se você viveu suas dificuldades talvez mais terríveis, mais íntimas, quanta dúvida, eu quero que você saiba, Deus está trabalhando para você. Descanse. Experimente o descanso que Deus pode te dar. Experimente, fala que a sua alma, por que você está atormentada, inquieta? Acalma-te, porque o seu livramento, o nosso livramento virá do Senhor. Então eu sei que nesses momentos às vezes a gente fica pensando tanta coisa, mas eu acho que essa é a hora de nós descansarmos em Deus. Porque Ele é um Deus que faz seus maiores milagres enquanto nós descansamos. Então que é por isso que eu estou muito, mas muito esperançoso de experimentar o maior milagre que eu já vi na minha vida e na vida dos meus irmãos, na minha casa e na minha família. Talvez você precise de um milagre nessa noite. Então eu quero falar para você que Deus pode te dar o milagre que você precisa. Ninguém precisa agora nesse momento colocar a mão sobre você. Talvez você está em casa com alguém, um querido, uma querida, seu pai, sua mãe, seu filho, coloque a mão no ombro dele então, e se ele precisa de um milagre, diga para ele: querido, querida, Jesus está aqui essa noite conosco, Ele tem um milagre para fazer para você, porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que faz enquanto nós esperamos e nós descansamos nele. Então descanse no Senhor. E para fechar, eu quero falar para você que Deus é um Deus que renova as nossas esperanças. Páscoa tem a ver com esperança. Páscoa tem a ver com renovar da esperança. Quando tudo parece que acabou, Deus pega e nos levanta de novo, em vitória, em vida, em graça. Quando acharam que haviam destruído com a igreja, porque pegaram o líder, Jesus, e mataram, pegaram os seus apóstolos e perseguiram, tal, Jesus ressuscita de maneira sobrenatural e a igreja fica cheia da graça e do poder de Deus. E sabe o que é? Ele não mais poderia ser preso, porque ele tinha um corpo ressuscitado. Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, ao mesmo tempo. Ele está comigo aqui enquanto nós gravamos isso, com os irmãos aqui, e Ele está com você agora mesmo na sua casa. Ele está com você agora mesmo onde você está, porque Ele ressuscitou. Ele está dentro da igreja, dentro do seu coração, se você abrir o coração para Ele. Ele está dentro da sua casa neste momento. Sinta a presença dEle, essa esperança, essa segurança, essa alegria de que Ele vai fazer algo sobrenatural. E eu quero ler um último texto que está em 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55 a 57. É o penúltimo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E um pouquinho antes, no versículo antes, fala que tragada foi a morte pela vitória. Gente, ressurreição fala disso, fala de vitória.
Ressurreição fala que a morte foi derrotada pela vida. Ressurreição fala a vitória do Deus sem precedentes sobre o improvável. Esta é a mensagem da Páscoa. Que nesses dias você possa ser tocado por essa mensagem de esperança. É interessante que esse texto fala o seguinte: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Se você for olhar no dicionário, aguilhão é uma vara comprida com uma ponta de aço que eles preparam, põe nessa vara, como se fosse um ferrão para tranger o gado. Então ela vai cutucando o gado para o gado se mover e tal, vai espetando o gado. E então fala que a vara da morte, o aguilhão que usa para cutucar a morte, era o pecado, né? Então o pecado lembra que você vai morrer, que você vai ficar separado de Deus. A morte para nós é horrível. Então ninguém gosta de morrer, nenhum ser humano quer morrer, ele quer viver, porque o ser humano foi criado para ser eterno, não para morrer, não para morrer. Mas se você entregou sua vida para Jesus, experimentou a ressurreição e a vida nele, então a morte para nós já não tem mais força, não tem mais poder, porque há uma esperança da ressurreição. Nós sabemos que nós vamos abraçar os nossos queridos que já foram e já estão na presença de Deus. Nós vamos experimentar vida, e a morte para nós não é o fim, a morte para nós é a entrada nessa eternidade junto com Deus no céu, com os outros santos irmãos que foram juntos, nos antecederam. Então a Bíblia fala: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então havia uma lei, e a lei dizia que quem pecasse deveria morrer. Então essa era a força do pecado. O que dava força para a morte era o aguilhão, que era o pecado. E o que legitimizava isso era a lei. Então Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. Eu falei isso no meu vídeo, se você for acessar. Ele disse: Senhor Deus, está pago, eles nada mais devem. Então isso nos liberta, nos dá esperança para viver uma vida pela graça de Deus, uma vida sem pecado, ou melhor dizendo, uma vida em temor de Deus, uma vida lutando, vivendo pela graça de Deus, optando pelo aquilo que é melhor, nos separando do pecado. A graça não é um cheque em branco para você e para mim, para nós pecarmos. A graça quer dizer que nós estamos justificados diante de Deus, nos dá temor para caminharmos diante de Deus. Isso gera santidade. Então ele fala: graças a Deus, porque nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa renova a esperança. Eu vou falar para você, esse ano estou vivendo uma Páscoa com minha esperança renovada. Renovada que vamos viver tempos melhores. Renovada que eu vou ser melhor. Renovada que eu vou me relacionar melhor com meus irmãos, com minha esposa, com minhas filhas. Renovada que eu vou relacionar melhor dentro da sociedade. Então precisamos entender que Deus está nos chamando para viver esse tempo. Amém? Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça, ora comigo nessa hora. Eu sei que há muita necessidade. E eu estou tão confiante nessa noite, porque eu não tenho como suprir a necessidade de ninguém nessa noite. Mas há um Deus que pode suprir a necessidade. Há um Deus especialista em tornar coisas catástrofes, coisas jamais vistas, em triunfo. Há um Deus especialista em fazer milagres enquanto nós não estamos sequer enxergando. Há um Deus que renova a esperança. Então, que enquanto nós fecharmos nossos olhos agora, não estamos vendo nada, mas você pode imaginar no seu coração, no seu espírito, Deus fazendo milagres naquelas coisas que você não pode fazer. Eu sinto Deus trazendo para pessoas que estão nos assistindo nessa noite graça. Há pessoas que estavam se sentindo opressas, encurraladas, afogadas por tantas questões.
Eu vejo Deus abrindo uma clareira em volta dessas pessoas, dando espaço. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo um caminho onde você não vê que não há caminho. Ele está colocando um caminho para você. E eu vou falar para você, você vai fazer como fez a irmã de Moisés, Miriam, quando chegou do lado de lá do mar. Ela cantou, ela celebrou que Deus é um Deus que afogou no mar cavalos e seus cavaleiros. Você vai experimentar o melhor de Deus nesse momento. Não é porque você é melhor, não é isso. O foco, nós já falamos, não tem nada a ver com você nem comigo. Então, espere pelo melhor, querido, querida, nessa noite. Enquanto nós orarmos, espere pelo melhor. Talvez você vai sentir um calor de Deus vindo sobre você. É o poder de Deus te alcançando nessa noite. Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo agora online e por aquelas que ainda assistirão esse vídeo. Para que elas sejam ministradas pela sua graça sobrenatural. Obrigado porque vamos experimentar um tempo de milagres. Porque é tempo de ressurreição. É tempo de acordarmos e nós percebermos que o Senhor fez aquilo que nós jamais imaginaríamos que pudesse fazer. É tempo de nós acordarmos e vermos que nossa esperança foi renovada. Eu quero declarar sobre o teu povo nessa noite a bênção de Deus Todo-Poderoso. Essa unção que vem sobre nós nesse momento, que nos faz sair do cativeiro para a perfeita liberdade. E em nome de Jesus, toda oposição está distante de nós, porque Deus estabeleceu um perímetro de segurança à nossa volta, onde a atmosfera de Deus do céu reina soberanamente. Recebe nessa noite a graça de Deus. Que Deus te abençoe, amo você e que possamos estar juntos. Lembre-se, segunda-feira, a pastora Débora, às 20h30, terá uma live. Lembre-se de participar, vai ser importante. E quarta-feira estaremos juntos em oração. Vai ser muito importante. Você não deve perder. E sexta-feira também teremos mais uma live, a live do nosso Ministério de Jovens. Vai ser bem especial. Que Deus te abençoe e te guarde. E feliz Páscoa. Galera, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos que vocês tenham sido muito abençoados pela ministração dessa palavra, pelo louvor. E não se esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo. Ative o sininho. E a palavra estará disponível na sua plataforma digital preferida, Deezer, Spotify, e no YouTube também vai estar gravado lá. Não perca. Se eu subir aos céus ou ao mais alto monte, se eu voar para os lugares mais distantes, se eu descer no mais profundo abismo, se eu estiver no mais profundo vale, ali comigo estarás, ali tua mão me alcançará, ali tu me guiarás e me sustentarás, ali teu amor me envolverá. Mesmo se o vento soprar, uma forte chuva cair, se a escuridão me cobrir, ainda assim, mesmo se o vento soprar, uma forte chuva cair, se a escuridão me cobrir, ainda assim, ali comigo estarás, ali tua mão me alcançará, ali tu me
Caramba.